Fala meu segundo, Rafael aqui falando. Bom, tô aqui o nosso livro de Química, página 416 aí do livro de vocês, propriedades coligativas, matéria legal pra caramba. Algumas curiosidades aqui que a gente vai trocar uma ideia boa. Isso aqui, ele vai mostrar pra gente o quanto o nosso solvente sofre influência no seu comportamento ao ser adicionado um soluto, tá? Essas influências elas vão repercutir em cima do ponto de fusão, que é aquela passagem do sólido para o líquido, né? E o contrário aqui, né? No caso do líquido para o sólido, né? E o ponto de ebulição também, né? Que vai ser do líquido para o vapor. Então, do líquido para o sólido, a gente vai ter uma influência muito grande aí na adição de soluto, tá? E de líquido para vapor também, esse cara vai influenciar muito no nosso solvente. O nosso solvente universal aí, que é a água, né? Então, sabe-se que a água, por exemplo, deixa eu só me ajeitar aqui. Sabe-se que a água, né? O ponto de fusão dela, 0 graus Celsius, né? Então, a água em 0 graus Celsius, né? Quando a gente pega aquele diagrama, em 0 graus que ele marca aqui, eu vou ter água no estado líquido e sólido, né? E a partir disso, né? A partir de 0 graus para cima é líquido. De 0 graus para baixo eu só vou ter sólido, né? E em 0 graus eu vou ter aqui a misturinha no meu sistema, porque é o ponto de transição do cara, né? E aqui em 100 graus eu vou ter água líquida, tá? E vapor que eu vou escrever, tá? Esse líquido aqui que eu escrevi, ele tá relacionado a essa parte aqui, ó. Porque ficou muito junto, ficou pequeno o gráfico, né? Daqui para cima eu vou ter vapor, né? Daqui para baixo, nessa fase, eu vou ter líquido, né? E aqui eu vou ter o meu intermediário, tá bom? Então, o ponto de fusão da água, 0 graus, abaixo disso é sólido, acima disso é líquido, em 0 graus eu tenho o sistema misturado ali, líquido e sólido, né? O ponto de ebulição vai ficar em 100 graus Celsius, onde eu vou ter o sistema líquido e gasoso, né? E acima de 100 ele começa a evaporar, abaixo de 100 ele ainda está líquido ali, né? Mas extremamente agitado já, né? Quando a gente fala de evaporação, né, por exemplo, vamos começar disso daqui para a gente poder falar da pressão de vapor, né? A água, né, ela passa por um processo de vaporização. Esse processo aqui de vaporização, deixa eu melhorar minha luz aqui, que tá com uma mancha aqui, né? Deixa eu ver se dá uma melhorada aqui. Deixa eu chegar meu livro pro canto aqui, ó. Quando eu falo de vaporização, ela se divide em 2 pontos, né? Ebulição, que é aquele processo onde eu tenho formação de bolha, né? Então, através de formação de bolha, a água vai mudar seu estado físico, né? Porque eu estou fornecendo energia. Esse não é um processo espontâneo, eu estou induzindo esse cara. Eu tenho um processo que ele já é espontâneo, porque ele só depende da temperatura ambiente, né? Que é a evaporação. Nos 2 casos, eu estou falando de pegar a água do estado líquido e passar para vapor. Nos 2 casos. Só que aqui eu estou induzindo. Eu preciso fazer com que ela chegue aqui a 100 graus Celsius, por exemplo, quando eu coloco ela numa panela, e aí ela vai do líquido para o vapor, né? Evaporação já é mais espontâneo, né? Você só depende da temperatura do ambiente. Isso aqui é o que acontece com a sua roupa molhada ou com uma poça d'água. Não precisa bater 100 graus, não há formação de bolhas aqui. Mas aqui é um processo mais lento, mas ainda assim temos a transição do líquido para o vapor, né? Então, vamos considerar aqui que a água vai evaporar, independente aí do motivo, né? Seja induzido ou não, tá? Tenho água aqui no meu sistema e a água ela tende a evaporar, espontaneamente ou não. Como funciona? O líquido, né? Ele parece estar paradinho aqui, mas as moléculas elas estão se movimentando constantemente. Então, vez ou outra, uma molécula aqui do fundo vem para aqui de cima e se choca com essa molécula que está mais aqui na superfície. E aí ela volta aqui para baixo, se choca aqui e volta para cima. Há uma hora que o choque vai ser tão grande que uma dessas moléculas vai ser lançada para a superfície. E aí, nesse ponto aqui, eu vou ter o meu vapor. Isso vai acontecendo constantemente. Ou eu vou induzir isso e as colisões serão muito aceleradas, né, fazendo com que o processo de vaporização seja mais rápido,
através da ebulição. Não, vai acontecer espontaneamente. Mas o que você tem que entender é que as moléculas elas vão ser lançadas à superfície. Por isso que aqui a gente fala que vai secando, né? Porque as moléculas são lançadas, né? Forma de vapor aí. Tranquilo? Bom, se eu pego o meu sistema, né? Supondo aqui que isso está aberto, é um copo aberto, tá ok, ela está sendo lançada para a nossa atmosfera. Mas se eu fecho esse sistema, isolo ele, a molécula não consegue sair, ela vai se chocar com o topo aqui. E isso vai me gerar uma pressão. Na matemática, pressão é uma força sendo exercida sobre uma área. A molécula está colidindo com um grau de força aqui, uma força sobre essa área. Então, uma força sobre essa área me gera uma pressão. Então, o meu líquido ele vai me gerar uma pressão, né? E essa pressão ela é importantíssima, tá? Para a nossa matéria aqui, para o entendimento da nossa aula. Então, eu tenho pressão de vapor. Pressão de vapor de um líquido é aquela em que os vapores de uma substância exercem a determinada temperatura em um líquido entre fases líquido e vapor. Outra coisa muito importante é o seguinte, né? Meu sistema ele está isolado. Então as minhas moléculas elas vão começar a ser lançadas, né? Mas ao mesmo tempo em que eu tenho no sistema água passando para vapor, eu vou ter vapor passando para água, até que haja um equilíbrio. E aí no meu sistema eu vou ter ali, ó, água sendo formada na mesma velocidade que o vapor, né? Então ela vai evaporando e condensando, né? E aí, de novo, novamente, eu vou ter aqui uma pressão sendo gerada, que eu vou chamar de pressão de vapor, tá? Líquidos muito voláteis, né? Por exemplo, a água, né? A gente falando de temperatura de ebulição aqui, a água evapora a 100 graus, o álcool a 80. Vamos esquecendo essa temperatura, eu deixo aqui um copo com água, um copo com álcool, em mesma quantidade, então eu tenho álcool, e eu tenho aqui água. Quem evapora primeiro? Você poderia colocar como exemplo aqui a acetona também. Quem vai evaporar primeiro? Esse cara. Por quê? Porque ele é mais volátil. Porque as ligações das moléculas aqui são mais frágeis, então ele vai ter mais facilidade em ser lançado para a atmosfera. Então esse cara aqui é mais volátil. Esse cara aqui me gera uma pressão de vapor maior do que essa, porque eu preciso de menos temperatura, ele vai evaporar com uma facilidade muito grande, tá bom? Vamos voltar aqui. Olha, ele está me mostrando isso aqui, ó, no livro, tá vendo? Ele está botando o álcool e a água, né? A 20 graus Celsius, né? Aqui, ó, nessa parte vertical, eu tenho a pressão de vapor. Então eu tenho uma pressão de 760 milímetros de mercúrio, 44 milímetros de mercúrio e 17,5 milímetros de mercúrio. Então eu estou falando aqui de uma pressão que vai aumentando, certo? Começa em 17, 44 e 760, ok? A 20 graus eu consigo, a água me gera uma pressão de 17. A 20 graus, o álcool me gera uma pressão de 44, ou seja, a pressão aqui do álcool é muito maior. Por quê? Porque ele é mais volátil, ele vai evaporar mais rápido, tá? A minha temperatura aumenta aqui, ó. E aí eu chego nessa pressão aqui, eu chego nessa pressão aqui do álcool. Olha isso aqui, ó. A 78 graus, o álcool já bateu 760 milímetros de mercúrio e a água está longe disso. Então minha pressão de vapor aqui do álcool é maior ainda do que em relação à água. A água vai bater 760 milímetros de mercúrio de pressão quando tiver 100 graus Celsius. Lembra que pressão é uma força sendo exercida em uma área. Então, cara, olha a quantidade de força que eu consigo aplicar a essa temperatura. A 78 graus eu aplico uma força aqui sobre essa área de 760. Em 100 graus a água consegue isso, o álcool consegue isso em 70 graus. Eu preciso de uma quantidade de energia menor. Por quê? Porque o álcool é mais volátil, tá? A pressão de vapor ela aumenta. Isso significa que o ponto de ebulição reduz, né? Porque, ó, a 100 graus Celsius a água vai ter evaporado, mas o álcool vai evaporar ali, ó, a praticamente 80 graus Celsius. A 80 graus Celsius ele vai evaporar, tá? E a água precisa de 60. Então, quanto maior a pressão de vapor, significa que o ponto de ebulição é menor, né? Quanto maior a pressão de vapor, significa que o cara é mais volátil, né? Porque a pressão de vapor aqui é maior do álcool do que na água. Por quê? Porque o álcool é mais volátil, então ele vai evaporando mais rápido, tá? Então ele vai gerando essa pressão maior aí.
Aí ele lança aqui uma relação entre altitude, pressão atmosférica e ponto de ebulição, né? Abrindo o nosso sistema, vamos entender uma coisa aqui. A água ela evapora a 100 graus Celsius, eu tenho uma panela, eu coloco fogo, tá? Eu tenho minha água aqui. E aí, eu aquecendo isso aqui, transferindo energia para cá, vai agitar as minhas moléculas e ela vai começar a ser lançada numa velocidade muito maior. Acelerei o processo aí de vaporização. Só que aqui na nossa atmosfera, nós temos gases, né? Nós temos O2, nós temos gás hidrogênio, nós temos CO2, nós temos monóxido, né? Entre outras, aí nós temos gases nitrogênios, nós temos outras moléculas aqui. E essas moléculas estão sendo atraídas pela força da gravidade, né? Pela força gravitacional. Ou seja, essas moléculas fazem força para baixo. Eu tenho moléculas aqui que estão querendo subir. Então, quanto maior a minha pressão atmosférica, maior vai ser a dificuldade dessas moléculas serem lançadas. Tá? Então, por exemplo, quando você tem uma montanha lá, você tem os Andes, né? A Cordilheira dos Andes. Quando você está aqui em cima, o ar é rarefeito, né? Que a gente fala. Por quê? Porque ele é raro. O ar é raro aqui em cima. Ou seja, eu tenho poucas moléculas aqui em cima. Enquanto aqui embaixo eu tenho muitas moléculas. Quando eu tenho aqui a minha água querendo se lançar para a atmosfera, ela tem uma resistência, porque essas moléculas estão fazendo força para baixo. Então eu preciso colocar mais energia para poder lançar essas moléculas. Já aqui não. Já aqui eu tenho poucas moléculas na atmosfera, então esse cara ele vai conseguir escapar com muito mais facilidade. Ou seja, a pressão atmosférica influencia no ponto de ebulição, né? Resumindo a história, aqui a 1 atm, vou usar valores bem simples aqui e simbólicos, tá? A água evapora a 100 graus. Se eu botar 0,5 atm aqui, na teoria, eu só preciso de 50 graus para a água passar do líquido para o gasoso. Então, do líquido para gasoso, 100 graus aqui a temperatura, a nossa pressão atmosférica. Se eu vou para um lugar, para uma altitude onde o ar é rarefeito, né, eu reduzir essa pressão, eu reduzo o ponto de ebulição. Então, isso daí é um problema, né? Porque você vai cozinhar um alimento, por exemplo. Você cozinha em água. E a água bate 100 graus Celsius e aí começa a amolecer o grão de feijão, por exemplo. Mas a água 50 você não vai conseguir fazer isso, então vai demorar mais tempo para você cozinhar. Quando a gente tem uma panela de pressão, por exemplo, é um sistema isolado, eu tenho a minha água aqui e ela está fazendo o meu vapor, ele quer sair. Só que eu tenho uma pressão aqui dentro, porque as moléculas não escapam. Então eu estou aumentando, eu tenho um aumento da pressão aqui dentro do sistema. Isso faz com que eu tenha uma força contrária muito grande. Então a minha água, minha molécula de água, ela vai ter dificuldade em escapar, ela não vai conseguir escapar. Dentro da panela de pressão, galera, a minha água ela chega em torno ali de 114 graus. Enquanto em uma panela aberta, o máximo que ela consegue são 100 graus Celsius. Dentro da panela de pressão, ela tem dificuldade em se passar para o estado de vapor. No máximo, ela vai ficar ali, ó, naquele processo cíclico, tá? Mas ela vai ter muita dificuldade em sair. Então, eu vou ter água líquida com a temperatura muito mais elevada aqui do que num sistema aberto, onde as moléculas vão ter para onde escapar. Então, a água aqui vai secar, aqui não. Aqui ela demora mais para secar. Aqui eu tenho água mais quente, de temperatura mais elevada que em um sistema aberto. Por isso que na panela de pressão você cozinha mais rápido, porque a temperatura aqui está muito elevada, né? E se você abrir ela, não deixar a pressão sair, todas essas moléculas elas vão sair todas de uma vez só. É como você está num trem lotado e a porta do nada abre, né? Quem está na porta tende a cair, né? Por quê? Porque quem está atrás vai estar sofrendo aquela pressão e vai acabar empurrando, mesmo que não queira a pessoa da frente. Então esse sistema é um trem lotado. Quando você abrir isso aqui, todo esse povo aqui vai querer sair. Vai sair de uma vez só. E aí você pode sofrer queimaduras, né? Pressão é uma coisa muito séria, né? Então aqui voltando para o nosso livro, né? Ó, quanto maior a altitude, é menor a minha pressão atmosférica e menor é o meu ponto de ebulição. É isso que ele quer falar. Quanto mais você vai subindo, então a água aqui que é a 100 graus aqui, deixa eu ver se ele lançou um exemplo aqui, acho que não. A água que é 100 graus, em um lugar de pressão atmosférica menor, o ponto de ebulição vai ser menor, porque menor vai ser a resistência da atmosfera. Tá bom? E aí, entendendo isso, a gente vem aqui para o nosso diagrama de fases, né? E esse diagrama aqui você vai ter que fazer uma relaçãozinha aqui. Vamos lá. Ó, acima desse ponto aqui eu tenho sólido, tá?
Nessa bacia aqui, ó, nessa baia eu tenho o meu sistema líquido. Abaixo disso eu tenho o meu vapor, tá bom? E esse ponto aqui, que é a temperatura crítica, é uma temperatura em que eu tenho um gás e ele não consegue mais vir para a parte líquida, para a fase líquida, sem que eu mexa a pressão. Vou ter que meter uma pressão ali para fazer isso daí, para induzir isso aqui. Porque a pressão, ela tá relacionada à mudança de estado físico, né? Ó, vamos entender aqui. Se tu pega, por exemplo, ó, eu tenho sólido, eu tenho líquido, eu tenho gasoso. O sólido, o pessoal está muito agrupado. Aí o que eu faço? Eu forneço energia. As moléculas, elas vão começar a vibrar, elas vão começar a tremer. Isso vai fazer com que tenha um afastamento. O afastamento já são as minhas moléculas líquidas, ó. Temperatura elevada, elas estão vibrando mais, aí uma está espaçando da outra. Ela está vibrando, né? Aí no gasoso, a vibração foi tanta que ela está muito espaçada. Então é uma molécula aqui, uma molécula lá, ela começa a se movimentar loucamente aqui, tá? Então quando eu faço uma pressão aqui, eu estou juntando, eu estou reduzindo a vibração. Aí eu consigo ter um sistema líquido. O que eu fiz? Eu aumentei a pressão, o sistema juntou. Aí eu aumento mais a pressão, eu vou juntar mais essas moléculas, eu estou acabando com a vibração delas. Aí eu consigo ter o sólido, tá? Então aumento de pressão vai favorecer o sentido aqui, ó, gasoso para líquido, líquido para sólido. Redução de pressão, então não tem uma força aqui apertando o cara, então ele vai vibrar e ele vai conseguir se afastar. Então a redução da pressão vai favorecer do líquido do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Por isso que ele vai lançar isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Cadê aqui o meu diagrama? Isso aqui, ó. Essa aqui é a minha temperatura crítica. E ele vai falar disso, diferença de vapor e para gás aí. Tá bom? Aí os efeitos coligativos disso, tá? Então aqui eu tô vendo, né? O seguinte, eu tô vendo um sistema com água. E a água, ela quer passar para o estado de vapor, né? Só que aí eu venho e coloco um cloreto de sódio, eu coloco um sal aqui nessa água, forma uma solução. Ou seja, eu tenho um solvente, eu tenho um soluto. Estou acrescentando soluto. O soluto, ele vai oferecer uma resistência quando a molécula de água quiser se lançar para a superfície. Não vai conseguir. Não vai conseguir, vai ter uma dificuldade muito grande. Então eu vou ter que colocar uma quantidade de energia ali para que isso ocorra, tá? O que isso significa para a gente? Que água evapora a nossa pressão atmosférica aqui a 100 graus Celsius. Se você adiciona um sal, um soluto, né? E esse soluto não pode ser volátil, já falo por quê. Você eleva esse ponto de fusão, esse ponto de ebulição. Ele vai ter dificuldade em ser lançado, passar para o estado de vapor, tá? Não pode ser volátil, por quê? Se você botar água e o álcool, por exemplo, que é volátil, ou uma acetona, ou enfim, o que vai acontecer? O álcool vai evaporar, entendeu? Espontaneamente. Não vai ser o caso desse cara, que ele não é volátil. Ele vai ficar na solução e ele vai impedir com que as moléculas sejam lançadas, tá? Então isso daqui é a nossa tonoscopia. Porque, ó, vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Eu tenho um sistema, ele está isolado, e eu tenho minha água. Minha água, ela vai evaporar, me gerando pressão de vapor. Mas se eu coloco um soluto aqui não volátil, vou abreviar aqui, não volátil, a água vai ter dificuldade em ser lançada para o estado de vapor. Se ela tiver dificuldade, se eu tiver pouca molécula, eu tenho uma redução na pressão de vapor. Não vou conseguir gerar uma pressão muito grande de vapor aqui, porque a água está com dificuldade em ser lançada. A tonoscopia é isso. Quanto maior a quantidade de partículas numa solução, menor a pressão de vapor. Coloquei um soluto na água, cara, eu vou ter uma menor pressão de vapor ali, porque a água vai ter dificuldade em passar para o estado de vapor. Então a minha pressão ali não vai ser muito grande, tá? A ebulioscopia, né? Quanto maior a quantidade de partículas dispersas numa solução, maior vai ser o seu ponto de ebulição, né? Ou seja, aqui eu vou ter um ponto de ebulição muito mais elevado. Foi o que eu escrevi aqui, né? A ebulioscopia estuda isso daí, tá? Então a tonoscopia vai ser o quê? Cara, a pressão de vapor vai cair conforme eu for botando soluto. A pressão de vapor reduz, né? A ebulioscopia tá falando o quê? Beleza, aí eu vou aquecer esse cara. Coloco fogo, forneço energia aqui para o sistema para acelerar esse processo.
Cara, a minha água que fazia isso a 100 graus já não faz mais. Eu vou precisar de uma quantidade de energia maior. Então aqui a água ela vai começar a suportar temperaturas mais elevadas. Isso aqui no nosso cotidiano, você pode pensar no carro. A água que você coloca no motor, ela não pode ser pura. Você pode até colocar uma água pura ali, vai oxidar ali, né? Mas o problema é o seguinte, se o motor estiver acima de 100 graus Celsius, a água vai evaporar. Essa água que você coloca no motor lá, ela é uma água que tem um soluto. Por quê? Porque o soluto vai fazer com que ela suporte uma temperatura maior que 100 graus. E aí, beleza, ela não vai evaporar, ela vai conseguir rodar dentro do sistema. Porque ela vai ter que entrar no motor e sair do motor. Porque o motor está com temperatura elevada, ela que vai resfriar ele, ela vai passar por ele, vai pegar o calor do motor para si e vai sair aqui quente, aquecida. E aí vem mais água gelada. Água gelada não, água a temperatura ambiente, vai vindo e vai vindo. Essa água não pode estar com a temperatura elevada. Se o sistema aqui for, sei lá, vamos botar assim, 120 graus dentro do motor, se passar uma água pura, quando bater 100 graus nela, ela vai evaporar, ela não vai nem sair. Não resfria o meu motor. Então a água que você coloca no motor não é uma água pura, é uma água preparada, ela chega a ser rosa, né? Ela tem um soluto ali para possibilitar com que ela alcance temperaturas mais elevadas, tá? Isso quem estuda é ebullioscopia, tá bom? E aí, por fim, aqui nós temos a crioscopia, que é o inverso, né? A água, ela congela a 0 graus. O álcool, cara, não lembro agora o álcool acho que é em torno de 40 graus. Se não me engano, depois você procura aí. Ponto de fusão do álcool aí. Acho que é menos 40, perdão. Menos 40 graus. Se você pega o álcool e coloca no congelador, ele não congela. A água congela, porque bate 0, beleza. Mas o álcool não, o álcool ele vai ficar líquido ali, né? Uma curiosidade aí é que se você pega, por exemplo, água e coloca com sal, se você congelar isso aqui, botar numa temperatura baixa, a água vai congelar primeiro que o sal. Ou seja, a gente vai ter uma separação, né? Então a gente vai ter aqui a água, um exemplo, né? E o sal ele começa a ser segregado aqui, né? Isso daí quem estuda é crioscopia, né? A crioscopia fala que o ponto de fusão ele vai ser alterado, ponto de congelamento, perdão. O ponto de congelamento ele vai ser alterado quando você coloca um soluto. Quanto maior a quantidade de partículas dispersas numa solução, menor será seu ponto de congelamento, né? Em um outro livro aqui ele dava um exemplo, por exemplo, né? A redundância. Você tem um pote de creme, por exemplo, seu creme é à base de água, né? Por que ele não congela quando ele está em baixas temperaturas? Porque essa água não está pura. Essa água tem outras partículas aqui. Ela tem solutos, isso aqui é uma solução. E aí não vai congelar, tá? Vou fazer um segundo vídeo aqui para explicar a osmose e a osmose reversa aqui. E você aproveita e toma uma água aí e volta, tá bom?